E qual é a presepopeia dessa vez, caba? Ô, gente, eu acho que vocês estão esquecendo da pandemia. Eu acho que assim, tem uma coisa aí no meio do caminho, dentro dessa linha do tempo, chamada pandemia. E tem outra coisa chamada responsabilidade fiscal. Então, existem governos que miram a responsabilidade fiscal e governos que não têm dó de gastar mais do que arrecadam, apesar do aumento na receita. Nós temos um aumento real da receita, o governo Lula já aumentou impostos 27 vezes, nós temos a maior carga tributária da América Latina, e qual é o retorno para o cidadão? Nós não temos segurança, não temos educação, não temos saúde de qualidade. Por quê? Porque nós temos 38 ministérios e cada ministro se comporta como um reizinho, usando o modelo do reizão. Porque na hora que você se empodera do poder, você quer se manter no poder. Então, as políticas desses ministérios, desses governos petistas, foram políticas de poder e não políticas de Estado, pensando no amanhã, na próxima geração. E se houve uma contenção de gastos pelo governo Bolsonaro, foi em função da pandemia, porque esse era o grande problema do Brasil e do mundo. Combater uma pandemia, e foram gastos quase 1 trilhão, foram 890 bilhões na pandemia que foram pagos ao longo do governo Bolsonaro, que entregou o governo para Lula com superávit. E aí, meu amigo, já fez a pipoca? Porque hoje o espetáculo promete. São 40 minutos absolutamente terapêuticos de argumentos desmontados e aquele clássico malabarismo retórico digno de campeonato olímpico ideológico. É o momento em que a narrativa encontra o contraditório. E geralmente perde feio. Pequentão ajusta o volume, ajeita a cadeira e prepara o print. Porque quando a retórica militante cruza com pergunta objetiva, o constrangimento vem mais rápido que aumento de imposto. Bora assistir. Tu tem muito preparo, moço. Eu tenho um provérbio bíblico que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você tá mentindo, que eu sei. Você tá mentindo. De que ela liberta? Da mentira. A primeira coisa que a verdade liberta é da mentira. Por quê? O desmatamento em 2024, né? Teve uma queda de quase 46%, foi 45,7% em relação ao ano de 2022. Para finalizar, ministra, só falar um negócio para a senhora. Conhecereis a verdade vos libertará. Presidente. Conhecereis a verdade vos libertará. Vossa Excelência deveria vir aqui, Degradação na Amazônia Legal cresce 482%. Presidente, conhecereis a verdade. Por favor, o presidente está falando. Ministro, é desrespeitoso. O senhor tem que deixar a mesa aí. A senhora falou, Marina Silva, é estarrecedor que a senhora que construiu sua carreira se apresentando como símbolo da defesa ambiental, protagonize hoje um dos capítulos mais contraditórios e desastrosos da política ambiental brasileira. Sob sua gestão, o desmatamento na Amazônia aumentou 482%. Isso mesmo. Ao contrário da narrativa da senhora, de que hoje a culpa do desmatamento não é mais do Bolsonaro, e a culpa dos incêndios, das queimadas, do aumento das queimadas, não são mais culpa do presidente Bolsonaro, a culpa hoje é de São Pedro. 482%, enquanto a senhora participa de fóruns internacionais como se fosse a paladina da sustentabilidade. Aqui no Brasil, o mato pega fogo. Literalmente, as queimadas bateram recorde e a sua resposta tem sido o silêncio ou a burocracia. E o caso da estrada da COP30, senhora ministra. Que ironia cruel. Um evento climático internacional sendo viabilizado à custa de desmatamento em plena floresta amazônica. Foi desmatamento legal ou ilegal, ministra? O IBAMA autorizou o desmatamento? Há licenças ambientais válidas? Porque até agora a transparência que deveria ser a base da gestão pública desapareceu junto com a floresta devastada. E o que dizer do confisco de gado, ministra? Mais de 9 mil cabeças de gados apreendidas de forma arbitrária.
sem clareza dos critérios, sem respeito à propriedade privada, sem diálogo com os produtores. Confiscar é a única solução, ministra. Por que não investigar? Por que não investir em programas de regularização, de orientação, de apoio técnico ao produtor? Criminalizar quem produz não é política pública, é perseguição ideológica. Aliás, essa perseguição ao agro brasileiro, ao produtor rural, parece mesmo orquestrada. Resta saber, essa hostilidade vem do seu ministério ou é uma diretriz do presidente Lula? Porque hoje o produtor rural é tratado como inimigo e não como parceiro da preservação e do desenvolvimento. Parceiro que eu digo, porque quando um produtor, proprietário, deixa 80% da sua propriedade como reserva legal, ele tem que ser parceiro do meio ambiente. Quem de nós aqui, de suas casas, separa 80% do seu terreno para deixar e doar ao meio ambiente? Enquanto isso, ministra, javalis destroem lavouras, ameaçam famílias e espalham doenças por todo o país. E o IBAMA faz o quê? Suspende autorizações, empurra responsabilidade para o Exército e deixa o produtor nas mãos atadas. Eu pergunto, ministra, a senhora já enfrentou um bando de javalis para proteger sua família? Para proteger uma lavoura? O campo está sendo abandonado institucionalmente, enquanto o seu ministério debate normas em salas refrigeradas, ministra. Ministra, o javali hoje é uma praga que não está só destruindo as lavouras. O javali hoje destrói o meio ambiente, destrói as nascentes, está acabando com os bandos de queixada e catetos, porque ele mata o cachaço desses bandos de porcos que são nossos do Brasil, originários do nosso país. E um porco que veio de fora do Brasil está se tornando praga e destruindo o meio ambiente. Não bastasse isso, ministra, há indícios gravíssimos de conflitos de interesse na concessão do Parque Nacional de Jericoacoara. Uma empresa ligada ao irmão do secretário executivo do seu ministério. Venceu a licitação. Isso é inaceitável, ministra. A senhora vai se calar também sobre isso? Vai fingir que está tudo normal? E a sua participação no dia 10 de abril de 2025? Eu vi a senhora falando aqui que a senhora apenas participou de uma organização. Que a senhora participou naquele dia, caminhando ali, junto com os povos indígenas e com a ministra. A senhora conhece o Daniel dos Santos, bispo? O Daniel era vendedor de água ambulante. Foi preso, condenado e está de tornozeleira, deputado Zé Trovão. Ele não invadiu nada. Ele simplesmente estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. E ele participou de um golpe, como a senhora mesmo falou sobre o golpe. Um ato do dia 10 de abril que tentou invadir o Congresso Nacional, que enfrentou a polícia, que ameaçou a integridade das instituições, exatamente como ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. Ministra, a senhora classificou o dia 8 de janeiro como um golpe de Estado, mas se esteve presente em um ato com o mesmo modus operandi, como a senhora nos responde isso? Diante disso, eu lhe pergunto de uma forma muito clara, a senhora acredita que participou de uma tentativa de golpe do Estado, segundo os mesmos parâmetros que usou para definir o 8 de janeiro de 2023? Ou a sua indignação com tentativas de golpe depende de quem são os autores do ato? Depende de quem está por trás da tentativa? Ministra Marina Silva, sua gestão está deixando um rastro de destruição, insegurança jurídica e radicalismo ideológico. A senhora falhou com o meio ambiente, falhou com o produtor rural que sustenta e carrega esse país como uma locomotiva. 42% das exportações, 1/3 do PIB, 1/3 da carteira registrada e o prato de comida na mesa do brasileiro, ministra. Esse é o produtor rural que a senhora persegue no seu ministério e no governo que a senhora participa. A senhora falhou com o Brasil, ministra. Chegou a hora de dar as respostas. Chega de discursos bonitos para plateias internacionais, ministra, como as narrativas aqui de São Pedro. Aqui a senhora trouxe uma explicação das queimadas do Brasil, jogando a culpa em São Pedro, ministra.
E o Ministério do Meio Ambiente nada faz no crescimento das queimadas e do desmatamento. Desmatamento esse praticamente liberado pelo seu IBAMA para construir a estrada do COP. Vergonhoso, ministro. Vergonhoso. Enquanto o Brasil real arde, apodrece e sangra, o seu ministério, ministra, é ineficaz contra as queimadas e os desmatamentos. Exatamente, doutor. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora ministra por 10 minutos. Presidente, rapidamente, questão de ordem. Artigo 17, parágrafo 2º. Só para a gente... Pode falar. Obrigada, presidente. Nesse parágrafo 2º, está explícito aqui que, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá à presidência ao seu substituto e não reassumirá enquanto se debater a matéria que propôs a discutir. O que eu peço, eu acho que o senhor está com disposição, pelo que eu entendi, inclusive no diálogo com o deputado Evaí, de manter o regimento. Acho que nós temos aqui uma comissão plural, com diferentes ideias. Então, eu peço que, caso o senhor venha tomar a palavra novamente, que cumpra o regimento e faça com que o seu substituto assuma a presidência, até porque o senhor é presidente de todos nós, membros dessa comissão. E eu não posso, como membro dessa comissão, ouvir questões que são completamente... São 3 minutos, eu peço para manter lá os meus 3 minutos da questão de ordem para eu concluir. Pode concluir. Questões que são completamente diferentes da ciência dos números. O Ministério promoveu uma queda de 46% do desmatamento. O Ministério reativou o Fundo Amazonas destruído pelo governo anterior e já alocou mais de 1 bilhão para projetos importantes para o meio ambiente. O Ministério criou, ampliou unidades de conservação, retomou a Conferência Nacional do Meio Ambiente. O Ministério lançou o Plano Nacional de Adaptações e Mudanças Climáticas. O Ministério, diferentemente da militarização promovida pelo governo anterior, que tomou de assalto os órgãos ambientais, fortaleceu o IBAMA, reestruturou o CONAMA. O Ministério combateu incêndios criminosos, a gente sabe bem, esses incêndios têm quem os produz. Então, eu peço, para concluir, nem vou usar os 3 minutos, porque não acabaram meus 3 minutos regimentais, mas que na próxima fala sobre mérito, e não como presidente, Vossa Excelência peça para alguém o substituir para fazer cumprir o regimento. Obrigada. Que merda, hein? Sabia não? Só um minuto, deputado. Deputada, a senhora, quando for defender, a senhora defende a questão de ordem que a senhora pediu. A senhora desviou o assunto. Em segundo lugar, a senhora não estava aqui na aprovação do acordo de procedimentos que a gente aprovou aqui no começo. E em Eu estava desde o início aqui, presidente. Não falando, deputado, por favor. A senhora não estava na sessão que nós aprovamos o acordo de procedimento nesta comissão. A senhora não estava presente. E a senhora não leu o acordo de procedimentos. Então, acordo de procedimento não está acima do regimento interno. Mas eu, mesmo assim, eu recolho a questão de ordem. A resposta será dada oportunamente por escrito, conforme entendimento dessa casa, na questão de ordem número 45, 2015, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14, de acordo de procedimentos aprovado neste colegiado. Agradeço e reforço que o regimento é soberano, presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Cabo Gilberto. Senhor presidente, o nosso regimento é bastante claro. Presidente, essa é a inscrição, presidente, desculpe. É o primeiro. É questão de ordem, presidente. Mas ele já respondeu. Contradita a questão de ordem. Mas ele já Não, respondeu, mas o senhor já eu não estou respondeu. satisfeito, eu tenho Não direito pode, de pedir não contradita. Presidente, Não, eu falei contradita. Já foi decidido a questão de ordem. Não, acordo de negativo. procedimento não será concedida a palavra. eu já ao deputado tinha- novamente. regimento. Não será concedida a palavra. Mas se o presidente já acolheu, acabou. Não tem por que contradizer o que já mas foi eu resolvido. antes eu tinha dado a questão. Mas eu quero aprimorar os argumentos do presidente. Vocês querem cessar o Com a parlamentar palavra, falar? deputado Cabo Gilberto. Para contradizer o que já foi decidido. Não, senhores parlamentares. Os senhores têm que ter paciência. Deputado Cabo. Se eu pedir para fazer a contradição, o presidente tem o argumento dele, eu tenho o meu. São 503 parlamentares. Eu pedi antes do presidente falar. Então os senhores deveriam primeiro respeitar o regimento. Deputado, eu tô mas com não eu tô pode. com a palavra. O presidente está ali. Ele me deu a palavra. Deputado, existe um acordo de Com a procedimento. palavra, deputado Cabo Gilberto. Contrariando o acordo de procedimento. Contrariando o acordo de procedimento. Os senhores gostam de falar, de interromper. Vamos ter educação aqui na Deputado. comissão. A ministra Quem está está aqui. presidindo essa sessão sou eu. A Por ministra favor. será concedida a palavra Não vamos tumultuar. solicitada Nós verbalmente. estamos respeitando todo mundo. Eu dei a palavra para a deputada Líria. Não Eu será concedi concedida. antes a palavra para o Cabo Gilberto e a palavra será dada ao Cabo Gilberto. Muito Desrespeitando obrigado. o acordo. Muito obrigado. Desrespeitando o acordo. Muito Senhores, obrigado. senhores parlamentares, aqui não senhor faça a sua... não é um colegial, senhores e senhoras. Aqui é o parlamento, é a Comissão da Agricultura. A ministra está aqui, o ministro de Estado. Vamos manter o equilíbrio e ter educação. Se tem um parlamentar falando, o outro se cala.
Quando terminar o tempo dele, o outro fala, é assim que funciona. Eu acompanhei antes de ser deputado federal, quando eu era deputado estadual, eu acompanhava os debates aqui acalorados a todo momento. Na hora que eu vou falar, vocês me interrompem. Que educação é essa? Que civilidade é essa? Que democracia é essa que vocês batem no peito e querem defender? A deputada fez uma questão de ordem e eu pedi para contraditar, simples. Vou contraditar de que forma? Quando estávamos aqui, deputada, a senhora não sei se a senhora faz parte da comissão, tivemos um acordo de procedimento. Lógico que o regimento interno está acima, obviamente, do acordo de procedimento. E lógico também que a Constituição Federal está acima do nosso regimento. E com base na Constituição Federal, eu invoco o artigo 53 da Constituição. O artigo 53, com relação às imunidades parlamentares, dá direito parlamentar, independentemente da posição que ele esteja, de falar o que ele bem entender. Se os senhores acharem que ele está falando algo de errado, os senhores acionam o presidente do Conselho de Ética. Ponto, simples. E o que vale mais? Acordo de procedimento ou regimento interno? Regimento interno. O que vale mais? Constituição Federal ou regimento interno? Constituição Federal. Bingo, checkmate, acabou. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, a ministra Marina Silva. Presidente, apesar de não ser membro, você permitiu ele falar, nem é membro da comissão, o Cabo Gilberto, parabéns, viu? Eu não é membro, não. Vamos prosseguir, gente. Vamos prosseguir. Acho que está sendo democrático aqui, né? Eu estou sendo bem tranquilo aqui no procedimento e educado. A ministra Marina Silva falou por 15 minutos a mais, expôs as suas ideias. Eu acho que esse aqui é um debate democrático. Então eu não queria tumulto aqui, como foi no Senado. Acho que o respeito e as condições aqui, cada um tem as suas ideias, todo mundo tem um debate aqui nessa casa para debater e nessa comissão. Isso aqui não é comissão, isso aqui é Comissão de Agricultura e Pecuária e nós vamos agir aqui com rigor com quem quiser tumultuar. Ok? Com a palavra, a ministra Marina Silva. Valeu, presidente. Tem que manter o regimento interno. Senhor presidente. Bem, primeiro, na questão que o senhor, Vossa Excelência diz que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente permitiram fazer uma estrada para o atendimento da COP em prejuízo de uma unidade de conservação. Primeiro que não é o IBAMA que licencia. É a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Pará. E são 13 quilômetros de um pequeno trecho. E pela lei ambiental consolidada, você até pode ter uma licença dentro de uma área protegida, desde que atendendo os regramentos estabelecidos. Mas, se Vossa Excelência quiser as informações e todos os regramentos, pode recorrer à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Governo do Estado do Pará. O Ministério do Meio Ambiente, via sua autarquia, o IBAMA, ele faz licenciamentos quando é dentro de unidade de conservação federal, de terra indígena ou numa área que é transfronteiriça ali, um estado com o outro. Não é o caso em questão. Segundo, eu até achei estranho, eu até pensei que, eu falei muito rapidamente, que eu pensei que os senhores já tivessem dirimido essa questão, porque ficou tanto tempo a mídia dizendo a Marina está sendo chamada para ir falar de uma coisa que não é o IBAMA. Aí eu até nem falei muito aqui, porque eu achei que isso, os senhores, eu entendi. Ali no calor da questão, quando apareceu o tema, foi bastante debatido, houve muitas denúncias, a comunidade local, de fato, se posicionou. Então, criou ali mas não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o IBAMA tem uma ação suplementar. Diante, se Vossa Excelência quiser acionar o governo do Pará pedindo uma posição suplementar do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos analisar se é o caso da gente fazer algum tipo de diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente. Porque todas as informações que temos é que o processo está sendo feito em conformidade com a lei e de que vai ficar um legado para a população, não só para a COP, é uma reivindicação da população em relação a esse pequeno trecho. Em relação a Vossa Excelência dizer que precisa de mais ação, eu diria que Vossa Excelência ficou durante um tempo, e todos nós aqui, muito perplexo diante de ação nenhuma, que era o governo anterior.
não tinha ação nenhuma. Não criava unidade de conservação, tentava intimidar o IBAMA e o ICMBio para não fiscalizar, não cumprir com o seu papel. O IBAMA aumentou a sua capacidade de fiscalização em 96%. O ICMBio aumentou a sua capacidade de fiscalização em mais de 200%. Nós aumentamos os nossos orçamentos, fizemos concursos, temos inúmeras operações, milhares de operações quando envolve terra indígena, desmatamento, exploração de madeira, tudo que o senhor possa imaginar. E foi graças a esses esforços, sob orientação do presidente Lula, que tem compromisso de desmatamento zero até 2030, que nós alcançamos o resultado de redução do desmatamento, senhor presidente, de 46% na Amazônia nos 2 primeiros anos e de 32% no país inteiro nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula. Nós retomamos o plano de combate ao desmatamento que o governo anterior tinha abandonado, retomamos o Fundo Amazônia, que ficou parado durante 4 anos, já são mais de 1 bilhão que foi recursos destinados, inclusive para o Corpo de Bombeiro dos estados, algo dos 9 estados da Amazônia, algo em torno de 45 milhões para cada estado, fortalecer as ações do Corpo de Bombeiro. Isso que eu estou dizendo de redução do desmatamento pode ser aferido. Qualquer pessoa, eu sei que os senhores são muito ocupados, mas os assessores nos dão suporte. Eu falo assim porque eu fui deputada, fui senadora, deputada federal estou sendo pela primeira vez, eu ainda não exerci aqui. Não é? Pode verificar os dados, esses dados eles são transparentes, e quem deu essa transparência em tempo real foi a minha gestão desde 2003, há mais de 20 anos atrás, senhor presidente, para que os senhores pudessem ter as informações. Quando as organizações da sociedade civil fazem análises a cada mês e trazem esses dados, que tivemos um aumento em relação a desmatamento, é porque eles estão olhando para dados que antigamente a gente nem usava, que era incluir a degradação severa como desmatamento. Isso foi uma inovação nova, nossa, porque a gente não briga com os dados, a gente não briga com a ciência, a gente é transparente, a gente quer a verdade. Tem um provérbio bíblico que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que ela liberta? Da mentira. A primeira coisa que a verdade liberta é da mentira. Por quê? O desmatamento, em 2024, né, teve uma queda de quase 46%, foi 45,7% em relação ao ano de 2022. Isso significou, senhor presidente, 790 mil hectares não desmatados. Isso significou que nós não lançamos na atmosfera algo em torno de 400 milhões de toneladas de CO2. Foi por isso que nós praticamente dobramos o recurso do Fundo Amazônia. Porque quando eu consigo reduzir desmatamento, reduzir emissão, eu consigo captar recurso. Por isso que os estados, inclusive, com a nossa ajuda, independente de ideologia, receberam para fortalecer o Corpo de Bombeiro. Por isso que os 81 municípios que mais desmatam, nós temos um programa que, quando junta os recursos do Fundo Amazônia com recursos que nós adicionamos, nós temos ali algo em torno de 700 milhões para ações de regularização fundiária, combate ao desmatamento, envolvendo prefeituras, para que a gente não fique só com ação de comando e controle. Bem, a agenda internacional foi retomada pelo presidente Lula e, de fato, o Brasil recuperou o seu lugar de potência ambiental que ele é. E eu posso dizer para o senhor, quando as pessoas dizem, a Marina é inimiga do agronegócio, o presidente Lula até falou ontem, e ele foi muito generoso comigo, mas muito respeitoso do trabalho do Ministério, né? Ele disse, às vezes as pessoas têm raiva da Marina, mas não é justo, porque o que ela faz é querer viabilizar o certo e tirar o que é errado. Então, nós fizemos um esforço muito grande para esses resultados e o Brasil voltou a ser respeitado. Eu posso dizer para o senhor que, quando o presidente Lula foi agora para
para a França, onde a França é a que mais está dando trabalho para fechar o acordo União Europeia com o Mercosul. Uma das pessoas que estava naquela mesa era eu. E o senhor sabe por que eu estava naquela mesa? Para dizer que nesses 2 anos em que o desmatamento caiu quase 46% na Amazônia, 32% no país inteiro, o agronegócio cresceu 15%. E que a renda per capita cresceu algo em torno de 11%. E eu disse, presidente Macron, o Brasil tem tecnologia de ponta, da Embrapa, é aumento de produção por ganho de produtividade. Quem destrói, que o senhor falou, é uma minoria. E aí, como o senhor disse, é um ambiente de diálogo, de conversa, de convencimento, eu vou dizer para o senhor, apenas 2,6% dos imóveis rurais concentram 60% das irregularidades. A maioria não são irregulares. Então, aqueles que o IBAMA está autuando e aqueles que nós estamos confiscando o gado são aqueles que está comprovadamente de que realmente são atividades fora da lei, inclusive com uma decisão do Supremo, através de uma DPF, para que as ações sejam tomadas. Então, eu vou, em nome do diálogo, dizer que na Amazônia não vamos generalizar. Esses 2,6% não podem tisnar o agronegócio brasileiro. Não falam pelo agronegócio brasileiro. E quando eu vou lá fora, na reunião do G7, poderiam chamar o ministro da Agricultura para falar de biocombustível. Mas quem foi chamada fui eu, para dar esse testemunho justo para o agronegócio brasileiro do bem, não os do mal. Esse eu não os defendo. Para finalizar. Ministra. Só falar um negócio para a senhora. Conhecereis a verdade vos libertará. Presidente. Conhecereis a verdade vos libertará. Presidente, Vossa Excelência deveria vir aqui, degradação na Amazônia legal cresce 482%. Presidente, conhecereis a verdade. Por favor, o presidente está falando. Ministro, é desrespeitoso. O senhor tem que deixar a mesa aí. O senhor tem... O que foi colocado pela colega que falou ainda há pouco não tem absolutamente nada a ver a questão pessoal do relator com as questões que são tratadas aqui nessa CPI, que chama-se Crimes do MST. E, claro, ela trouxe um trabalho de colégio primário, um monte de frases que eu acho que ela confundiu com quem ela se dirigiu. Porque mais pareceu um currículo de deputados, senadores e do presidente dela, né, que tem dinheiro na cueca, que tem dinheiro, 50 milhões em apartamento, sítio de Atibaia, dinheiro devolvido e tudo mais. Só um minutinho. Segura o tempo ali. Deputado Marcon, atenção. Só um minutinho. 2 minutos e 10 ali. 2 minutos e 10. Atenção, colegas. 2 minutos e 10. Deputado Marcon, vamos agora. Tá ok? Ok. Vamos retomar o tempo. 2 minutos e 10. Vamos lá, pode falar. Deputado. Posso continuar, senhor presidente? É normal que os deputados comunistas fiquem nervosos, como diz, usando a frase da deputada que acabou de falar. Pelo que eu vejo, o que a mídia mostrou, claro, e muito claro, infelizmente, o país hoje vive um momento muito triste. Hoje nós não temos como inimigos, o povo brasileiro não tem como inimigo, os comunistas, apenas. Hoje tem um sistema podre montado nesse país que engloba uma série de instituições, donos de partido e tudo mais, que está contra o povo brasileiro e eles vivendo o seu comunismo caviar. Então, senhor presidente, eu quero em deferimento de pronto da questão de ordem da deputada que acabou de falar. Primeiro, que não tem nada a ver com a CPI. Segundo, que ela fez uma apresentação de
algo e fatos que não tem nada a ver com o relator, mas com os deputados, senadores e o presidente dela. Ou esqueceram a Lava Jato, esqueceram mensalão, mensalinho, dinheiro em apartamento, dinheiro em cueca, dinheiro saindo pelo pescoço. Vocês esqueceram tudo isso? Dinheiro encaminhado para fora, 11 containers. Vocês esqueceram de tudo isso ou vocês estão se fazendo de bestinha? Porque, pelo jeito, vocês vêm com a cara mais cínica para cá, falar macio e blá, 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 pensando que vai afrontar o presidente dessa CPI, o relator e os deputados que têm de direito aqui. Não vão, não vão. E se vocês usarem novamente de correr lá na instituição que vocês correm, olha, eles falaram contra mim e a gente está perdendo, manda trocar os deputados de lá para a gente ter maioria, porque vocês não aguentam aqui na porrada. Vocês correm para lá para mandar trocar os deputados daqui. Ou eu estou mentindo? Não estou mentindo. Ou não aconteceu isso? Vocês estavam levando porrada aqui e correram lá com o pinico. Meu chefe, você que manda no país, mande trocar os deputados de lá, porque senão a gente vai levar porrada o tempo todo. Andar de máscara, pode só andar de máscara, doutor. Simplesmente, não, agora é minha vez, por favor. Pacientemente. Pode falar só fake news. Fala do exame de Nova York. Fala do teste de Nova York. Não me agrida com esse tipo de adjetivação. Não, adjetivação. É inadmissível que você traga esse estudo de novo. Você sabe que é mentiroso, Caio. A gente tem um papel como comunicador. Você deu respeito. Não se dou respeito, a gente tem um papel como comunicador, Caio. Esse estudo aqui você sabe que ele não comprova nada. Não tô aqui cliente, eu tenho cliente com Covid. Augusto e Caio, debatedores, por gentileza, em respeito a todos, baixem o tom, por favor. E Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Mais uma divergência entre mim e o Dr. Augusto. Bom, um dos pressupostos aí de um bom debate é a credibilidade dos debatedores. Mas ontem, nesse mesmo programa, eu tive a minha credibilidade questionada publicamente, por isso eu quero aproveitar essa fala inicial para defender a minha reputação e o meu compromisso com a verdade. Em dado momento da minha argumentação, eu disse o seguinte, abre aspas, no contexto de uma doença altamente infectante, como a Covid-19, é muito difícil fazer um isolamento social efetivo. Tanto que os números de Nova York, que foi o epicentro da pandemia no Ocidente, deixaram isso muito claro. 2/3 das contaminações em lockdown, que é uma versão aí mais severa de isolamento e quarentena, foram dentro de casa. Em uma resposta, por assim dizer, muito exaltada a essa minha colocação, o Dr. Augusto retrucou. Não dá para trazer de novo esse estudo de Nova York de que 2/3 das pessoas ficaram infectadas em casa. Eu desmontei esse teu argumento aqui, ao vivo. Continuou. Esse estudo foi feito com 66 pessoas. Ele não significa nada. Vamos tratar da realidade. Então eu peço ao espectador que grave essa informação simples e objetiva. Um estudo que não significa nada, com 66 pessoas. Por mais de 4 minutos, eu ouvi pacientemente e, acima de tudo, respeitosamente o discurso do meu colega. Mas, quando eu iniciei a minha réplica, eu já fui interrompido em menos de 10 segundos de fala. E ainda tive que escutar o seguinte absurdo. Fica à vontade. Pode falar suas fake news. Fala do teste de Nova York. Bom, a definição de fake news ela ainda é muito vaga, mas já é tratada como crime no âmbito do STF. Em linhas gerais, fake news é uma notícia fraudulenta, veiculada com o objetivo de desinformar, ou pior, manipular o público. Acusar um comentarista político de disseminar informações falsas talvez seja ofensa máxima à sua honra e à sua reputação profissional. Seria como acusar um advogado criminalista de defender penas maiores para os seus clientes. Mas o Dr. Augusto foi além, insinuando que eu dissemino informações sabidamente falsas, ou seja, que eu minto intencionalmente para a audiência da CNN. Olha esse trecho. É inadmissível que você traga esse estudo de novo. Você sabe que é mentiroso, Caio. A gente aqui tem um papel como comunicador. Bom, após essas sucessivas grosserias, eu tentei lembrar o meu debatedor que ele estava num ambiente de excelência. E aqui na CNN, a gente tem um manifesto que orienta o que deveria orientar a nossa conduta profissional. Ele diz o seguinte no seu trecho final. Fatos não são interpretações. Uma vez que os fatos já estão estabelecidos, opiniões podem ser formadas. É por isso que, na CNN, nós começamos com os fatos. Então vamos aos fatos. Sobre os dados da pandemia em Nova York, divulgados pessoalmente pelo governador Andrew Cuomo em 6 de maio. Lembrando que o Dr. Augusto alegou ontem que esse estudo foi feito com 60 pessoas e que ele não significa nada, certo? Fala do governador. Se você reparar, 66% das pessoas infectadas pelo vírus estavam em casa, o que é chocante para nós. E só para complementar essa informação do governador, outros 24% dos pacientes estavam em casas de repouso ou de assistência especial. Portanto, cerca de 90% das contaminações por Covid-19 em Nova York se deram em ambiente domiciliar. Isso em plena vigência de um isolamento social muito mais rigoroso que qualquer um aqui no Brasil. O governador, ele continuou. Nós pensamos que talvez eles, os pacientes infectados, estivessem usando o transporte público e tomamos precauções especiais. Mas na verdade não. As pessoas estavam literalmente em casa. Estavam trabalhando? Não. Agora, será que o governador de Nova York, no auge da pandemia, ia repercutir números de um estudo irrelevante, feito com apenas 66 pessoas? Certamente não. E para comprovar isso, a gente pode consultar o serviço de checagem de fatos do Grupo Estado. O Estadão Verifica, que analisou o tema e
cravou o seguinte, aspas, o governador Andrew Cuomo deu uma entrevista coletiva para falar sobre os dados coletados pelo Departamento Estadual de Saúde. Foram mais de 1.300 pacientes internados em 113 hospitais de todo o estado ao longo de 3 dias. O levantamento desenhou o perfil dos pacientes infectados nesse período. Pessoas com mais de 51 anos, somavam mais de 73% da amostra, e que estavam, adivinha, isoladas em casa. Ou seja, não se trata de um estudo insignificante com 66 pessoas, como afirmou ontem, cheio de certeza, o meu debatedor, mas sim de uma amostragem com validade científica, envolvendo mais de 1.000 pacientes em mais de 100 hospitais no epicentro da pandemia nos Estados Unidos. E aqui uma nota pessoal, percebam o absurdo de ser acusado de veicular fake news com base em uma informação completamente falsa. Só que vários trabalhos científicos aí ao redor do mundo têm comprovado que é óbvio, pessoal. É principalmente em ambientes fechados que se dá a transmissão do vírus. Então, eu recomendo uma matéria publicada no The New York Times, intitulada How Safe Are Outdoor Gatherings? Ou Como Seguras São Reuniões ao Ar Livre. Esse artigo ele traz um compilado de estudos que corroboram os dados coletados pelo Departamento de Saúde nova-iorquino. Só para vocês terem uma ideia, o estudo japonês, que se debruçou aí sobre 100 casos de infecção por Covid-19, estabeleceu que a chance de contrair o vírus na rua é 20 vezes menor. Uma outra pesquisa, dessa vez chinesa, mostrou que em 7.000 pacientes analisados, houve apenas uma contaminação ao ar livre. Uma epidemiologista de Harvard, professora Julia Marcus, chegou a afirmar, aspas, o ar livre é o que vai nos salvar. Esses são os dados atuais sobre a transmissão do novo coronavírus. Agora, a interpretação desses dados e as conclusões que a gente extrai deles, bom, isso varia de pessoa para pessoa, de governo para governo, e isso faz parte do debate. Nova York, por exemplo, divulgou esses números, reforçando o fique em casa. Eu vejo esses números de outra forma. Eu me sinto muito mais seguro para defender a flexibilização da quarentena e a adoção do isolamento social focado em grupos de risco. E eu me pergunto, onde está a fake news aqui? Cadê a notícia falsa que eu supostamente divulguei? Então, como espectador da CNN, eu reitero o meu compromisso com a busca pela verdade e eu tenho humildade intelectual para saber que esse é um esforço diário e que eu posso, não só posso, eu posso e vou errar. E se eu me equivocar de forma relevante sobre fatos, vocês podem contar aí com a minha retratação, como inclusive eu já fiz em outras ocasiões. Então, muito obrigado aí pelo espaço e feitos os devidos e necessários esclarecimentos, vamos voltar ao debate, que o tema é interessantíssimo. Podemos voltar ao assunto de hoje, por gentileza? Vamos lá ao debate, então? Eu acho que não. Eu gostaria de tratar, por exemplo, se Beatles é melhor que Rolling Stones. Se a gente tem essa liberdade aqui de simplesmente trazer o tema que bem entende, eu quero tratar... Eu estou agora falando. Eu quero tratar sobre que banda é melhor. Eu acho esse tema, inclusive, bastante interessante. Ou a gente poderia tratar se pizza deve ser comida com ou sem ketchup. Sim, Augusto e Caio, por gentileza. Eu vou continuar. Eu vou responder. E com relação ao termo fake news, Caio, você tem toda a razão. Ele foi usado de forma equivocada por mim. O que você faz é falácia argumentativa, não é fake news. São duas coisas diferentes, então aqui eu deixo também registrado que o termo fake news, por mim dito em relação ao meu debatedor, ele foi usado de forma inapropriada. Vamos então para os argumentos finais. Caio, você começa? Começo. Bom, só reiterando a minha fala, acho que o doutor vai concordar comigo, ofensas pessoais, elas são inadmissíveis num ambiente de excelência, especialmente alegações de práticas que configuram ilícitos. Em conversa com a vice-presidência da CNN, que atestou que eu estava coberto de razão, como foi reiterado aqui pelo próprio doutor Augusto ao reconhecer que eu não divulgo fake news, me foi informado que, por uma questão editorial, a empresa não poderia fazer uma nota e interferir no conteúdo do debate, por isso eu usei a minha cláusula de liberdade de expressão para vir aqui e defender a minha reputação. Sempre que eu incorrer em falácia argumentativa, Augusto, por favor, aponte. Eu consigo apontar várias suas, inclusive uma agora, a de hominem, o ataque à pessoa, mas também a falácia do espantalho, canta a vitória e uma série de outras expressões que a gente estuda em erística. Recomendo aí ao espectador da CNN que leia Schopenhauer sobre isso. E ficou muito claro aí pelas suas falas que, embora você tenha admitido o erro, você não teve a grandeza de caráter de pedir desculpa. Caio, eu gostaria de trazer ao espectador coisas que só nós sabemos, mas realmente eu não vou cometer essa deslealdade com você. Quem disse isso? Lula ou Bolsonaro? Pelotas é cidade polo, né? Exportadora de viados. Bolsonaro, lixo humano. Não sei se podia falar. Tá. Bolsonaro. Sim. Bolsonaro. Bolsonaro, certeza. Foi o Lula. Foi o Lula. Bolsonaro. 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 Lula. Lula? Nossa. Foi o Lula. Puta, pode voltar. Mas o Bolsonaro é capaz de falar isso também, então... Lula. Lula? Interessante. Foi o Lula. Você conhecia essa já? Essa já. Você é bem conhecida, né? Bem famosa. Lula. Lula? Oh. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá.
acha que o Lula tá fazendo um bom governo? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você achou de quando o Bolsonaro aumentou o PIS/COFINS da gasolina? Péssimo, né? Os caminhoneiros não pegaram ele. E quando o Bolsonaro também ali aumentou impostos a cada 37 dias durante o governo dele? Pois é, você conseguiu pagar? A população conseguiu. Sacanagem, né? E se eu te falar que tudo isso foi o Lula, não o Bolsonaro? Aí você tá desinformado, meu filho. Isso é verdade, Acho que passa lá na Universidade de São Paulo, a maior universidade da América Latina. Mas você vai condenar o Lula igual você condenou o Bolsonaro, não? Corte rápido. Professores vão estar dando uma aulinha especial pra vocês. Você vai condenar ele ou não? Você vai passar pano pro Lula? Que tá na lei, meu filho. Senhora? A filhinha.